Bom, agora a gente vai para a última parte dessa aula, da última aula, que é a acessibilidade. Por que que a gente precisa contemplar a acessibilidade nos projetos? Arquitetos, designers de interiores, engenheiros. Porque, além de ser uma questão de cidadania, como também é o desenho universal, né, de facilitar o acesso a toda e qualquer pessoa a um ambiente, uma edificação, um espaço, nós temos uma norma técnica que estabelece os parâmetros de acessibilidade e temos também um decreto federal de 2004 que regulamenta essa norma e as suas recomendações, né? Que é o Decreto Federal 529604. Além disso, a gente tem mais um decreto, né, uma lei federal, aliás, 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E essas duas legislações, na verdade, tem outras, inclusive, né, elas determinam a obrigatoriedade da existência da acessibilidade e do desenho universal, tanto em edificações como no espaço público, quanto nos interiores das edificações. Então, nós somos obrigados, por lei, a contemplar as exigências da norma 9050 nos nossos projetos. Nessa aula, eu vou abordar basicamente a norma e eu selecionei tópicos que eu achei mais pertinentes para a gente tratar aqui nessa disciplina de ergonomia, né? Porque a acessibilidade é um dos tópicos da ergonomia. Acessibilidade não é ergonomia, né? Então, eu vou primeiro abordar as questões relacionadas à circulação, depois aos alcances, e depois eu vou falar um pouquinho sobre os sanitários. Primeira coisa, as circulações, né? Antes de mais nada, a gente deve entender que a norma determina que as edificações, né, e que os conjuntos urbanos, né, e toda e qualquer projeto que vai contemplar o uso de um público deve ter uma rota acessível, né? E o que que é essa rota acessível? Essa rota acessível é um percurso que qualquer pessoa, independentemente de sua condição, consiga fazer para acessar os espaços da edificação, né? Aqui tem uma definição, segundo a norma 9050, né? Que a rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que conecta os ambientes externos e internos de espaços e edificações e que pode ser utilizada de forma autônoma e segura por todas as pessoas. A rota acessível externa incorpora estacionamentos, calçadas, faixas de travessias de pedestres, elevadas ou não, rampas, escadas, passarelas e outros elementos da circulação. A rota acessível interna incorpora corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores e outros elementos da circulação. Então, o que que significa isso, né? Nos projetos que a gente elabora e que a gente vai construir, né? A gente deve prever um percurso completamente acessível, né? No qual todas as pessoas, inclusive os cadeirantes, possam percorrer para acessar os ambientes da edificação de forma autônoma, né? Então, o que que nós temos que prestar muita atenção com relação a essa rota acessível? Essa rota não pode ter obstruções, né? Então, ela não pode ter pequenos degraus acima de meio centímetro, né? Que é o máximo aí permitido pela norma 9050 para acessibilidade. Ela não pode ter degraus maiores que isso, né? Ela não pode ter elementos que sejam barreiras para o acesso de uma pessoa com dificuldade de mobilidade ou de um cadeirante. Ela não pode ter elementos, por exemplo, que dificulte a pessoa percorrer um caminho reto, né? Então, por exemplo, a portaria lá da nossa escola. Na portaria da nossa escola tem um sistema para atrasar a entrada de um fluxo grande de pessoas que são correntes, né? Assim,
o aluno chega, ou sei lá, o visitante, né, o usuário do campus chega e ele precisa atravessar um espaço em curva ali na portaria, né? E isso estaria completamente fora dos parâmetros segundo a 9050 e em se tratando principalmente de rota acessível. Que coisas mais não pode ter? Um poste, né? A gente tem um poste bem na entrada do campus. Esse poste, ele já faz com que a rota não seja acessível, né? A gente também não tem guias rebaixadas adequadas lá no campus, né? O que mais que a gente poderia atribuir a problemas que a gente poderia identificar na rota acessível? Olha, elementos, né? Que uma pessoa, por exemplo, com baixa visão ou cega, ela tem a dificuldade de detectar com a bengala dela, o que pode ocasionar acidente, né? Essa pessoa pode se chocar com um objeto que ela não perceba que está posicionado nessa rota, né? Então, aqui nessa figurinha tem um exemplo bem interessante, né? Que é, por exemplo, esse elemento aqui, que eu não sei muito bem o que que é, mas poderia ser uma caixa de correio, uma caixa de ideia, sei lá o que, né? Esse elemento, ele precisa ter uma correspondência aqui no chão para que uma pessoa que usa a bengala, ela consiga perceber antecipadamente que existe uma barreira na sua frente. Porque, do contrário, a pessoa vem com essa bengala, né? Por exemplo, ela chegaria aqui, ela não perceberia e se chocaria com esse objeto, né? Podendo causar sérios acidentes. Aqui é a mesma coisa, né? Então, se a gente precisa dispor de um mobiliário, de um equipamento nessa rota acessível, né, a gente precisa seguir algumas regras. Então, por exemplo, uma delas é que a altura desse objeto seja inferior a 60 centímetros. Por quê? Porque dá tempo da pessoa que utiliza uma bengala, né, dela poder responder fisicamente à presença desse obstáculo com tempo para não se chocar com ele, né? Ou mesmo, então, trazer o obstáculo até o chão, né? Por exemplo, outra coisa que a gente precisa prestar atenção na rota acessível é a colocação do extintor de incêndio, né? O extintor de incêndio, ele precisa ter em volta dele no piso um piso tátil de alerta, que é para uma pessoa com baixa visão ou cega, para que ela consiga perceber a presença desse extintor e ela então tome a postura e a ação necessária para que ela não se choque, né, com esse objeto, tá? Então, essa rota acessível, ela precisa ficar completamente desimpedida, né? Então, não podemos ter rampas muito íngremes, senão o cadeirante também não consegue ter autonomia para poder subir com a sua cadeira, né? Nem pisos escorregadios, né? Porque isso também pode ocasionar acidentes. E nem obstruções, como portas e outros que sejam difíceis ou impossíveis, né? De pessoas com qualquer problema de mobilidade acessarem ou, inclusive, perceberem, né? Aqui eu trouxe um pouco os parâmetros antropométricos que a gente deve considerar na circulação, né? Então, para uma pessoa de bengala, né? Pessoas em pé, né? Assim, pessoas com bengalas e andador, né? O dimensionamento aqui, ó, com uma bengala 75 centímetros e com duas o andador 90 centímetros, né? De perfil aqui 75 centímetros, né? E 85 com andador rígido com muletas, né, com duas muletas, preferencialmente 1,20 de largura aqui para caminhar, né, e lateralmente, a gente olhando de perfil, né, precisa ter 1,20, 1,20 m aí de espaço de mobilidade para que a pessoa que usa uma muleta consiga se locomover adequadamente. Aqui outros tipos de muletas, né, e aqui, mais uma vez, as bengalas longas, né? Qual a dimensão necessária, né? Então, uma pessoa que se locomove se orientando por meio de uma bengala, ela precisa de 1,20 m, né? Entre o final dela se locomovendo e o começo da bengala, né? Lá, na largura, né? 80 centímetros, para que essa pessoa consiga andar de forma desobstruída, né? E quando a gente considera um cego com cão-guia, né? A gente adota a largura de 90 centímetros. Então,
Isso aí tem relação também lá com o desenho universal, né? Quando a gente vai dimensionar espaços, considerando o acesso das pessoas e de todos os seus facilitadores. Então, nesse caso, né, aqui, muletas, bengalas, o cachorro cão-guia, né, precisam ser considerados nesses dimensionamentos. Depois, quando a gente pensa em circulação em cadeiras de rodas, né, a gente precisa entender as dimensões da cadeira e dos tipos de cadeira, né? Então, uma cadeira comum, né, ela tem de 60 a 70 centímetros de largura, né? Fechada, ela tem 33. Mas para que eu vou querer saber a medida da cadeira fechada? Para pensar num espaço de armazenamento dessa cadeira, quando ela não estiver sendo utilizada, né? De comprimento de 95 a 1,15 e essas cadeiras que são cambadas, né? Que muitas vezes vocês podem ter visto em jogos de basquete e tudo, que elas são próprias para velocidade e curvas, né? Então, elas têm a roda inclinada, que é para evitar o tombamento lateral, tá? Então, a gente vai adotar para um tipo de cadeira desse 1 metro, né? E uma coisa que é super importante a gente ter em mente, né, é o módulo da cadeira de rodas, é o módulo de referência, né? Tudo que a gente vai dimensionar considerando a cadeira de rodas, a gente precisa considerar esse módulo de referência que é de 1,20 por 80. Então, o espaço para manobras, né, o espaço para acesso no ambiente, no interior de ambiente, né, para circulação, para entrar num elevador, tudo isso a gente precisa considerar que o módulo da cadeira de rodas é de 1,20 por 80. Depois, né, o espaço de circulação aí da cadeira de rodas. Então, se a gente tem o módulo da cadeira de rodas, o módulo de referência, que é 1,20 por 80, a gente precisa deixar um espaço de sobra para que uma pessoa numa cadeira de rodas consiga circular livremente, né? E a gente pode considerar no mínimo 90 centímetros. Tudo que tem aqui na norma é o mínimo, tá? Se puder deixar mais, é melhor, né? Uma pessoa em cadeira de rodas com acompanhante de 1,20 a 1,50, preferencialmente, né? 1,20, se aqui ela precisa de 90, essa pessoa não pode acompanhar lateralmente se tiver só 1,20, porque vai sobrar 30 centímetros e o mínimo, né, da largura aí que a gente deve considerar do corpo humano adulto é 60 centímetros, tá? Para duas cadeiras de rodas, de 1,50 a 1,80 de largura, para que elas consigam atravessar livremente, né? Circular livremente também. Outro elemento que a gente precisa ter atenção, né? É o espaço de manobra da cadeira de rodas, né? Sem deslocamento, simplesmente para ela inverter a posição e ter uma outra visualização do espaço, né? Então, o raio que essa cadeira de rodas faz, né, para girar 180 ou 360 graus, né, é de 1,5 m. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Esse raio de rotação de 180, né, na verdade, assim, a largura intermediária, aqui, né, a dimensão intermediária é 1,20, mas a gente precisa considerar esse 1,5 m, né, para manobra da cadeira de rodas. E é mais raro, né, quando esse giro precisa ser só de 90 graus, né? Na verdade, se a gente deixa 1,20 somente, a gente está limitando um giro maior, né, caso seja necessário, tá? Mas são números aí para a gente ter em mente, no mínimo 1,20 por 1,20, né, mas como dimensões ideais, né, um diâmetro de 1,50 para uma rotação completa. Depois, em corredores, né, quando a cadeira precisa se deslocar 90 graus em movimento, né, olha o espaço que é necessário, né? Se tiver um corredor chanfrado, isso ajuda a diminuir, talvez, o comprimento necessário, né? Mas, né, nós temos aqui, então, olha, 1,60 no mínimo para ele começar a executar esse giro, né? E conseguir girar
pelo menos a 90 graus, né? Ele vai terminar essa manobra aqui, ó, no final dos 2 metros. Então, 1,60 por 2, né? Seria uma dimensão mínima adequada, considerando esse chanfro, né? Para realizar o giro, a menor largura necessária de corredor para que um cadeirante consiga realizar esse giro é 1,20, tá? Então, a gente não pode mais contar somente com aqueles 90 que seriam o mínimo necessário para passar uma cadeira de rodas. Se ele tiver que girar, precisa deixar pelo menos 1,20, tá? Aqui, né, tanto esse deslocamento recomendável para 90 graus, que também é similar, né, a esse aqui, talvez um pouquinho menor só, mas esses outros aqui sempre considerando a dimensão de 90, né? E outro dimensionamento, né? Por exemplo, se ele tiver que virar mais de uma vez em sequência, né? A gente precisa dimensionar isso de forma um pouco maior, né? Então, aqui deixando 90 e 90, e aqui maior, esse comprimento aqui de descanso, um pouco maior do que 1,20, né? Para que consiga fazer novamente essa manobra, tá? Ou então, né, deixar uma largura mais larga, e aí sim pode reduzir um pouco esse comprimento intermediário aqui, né? Para fazer a segunda manobra, né? Porque ele já vai ter que contar com essa distância que ele já girou para realizar um novo giro, tá? Para o deslocamento 180 graus em movimento, né? Então, para ele fazer o percurso de ida e voltar no mesmo caminho aqui, né? Ele vai precisar de 1,90 de comprimento e 1,50 de largura no mínimo, tá? Depois aqui a gente pode pensar nas circulações internas, né? Então, por exemplo, nos corredores tem um limite, né, de comprimento e largura para favorecer então a acessibilidade nesses corredores internos, né? Então a gente pode adotar aquela dimensão de 90, né, que é 10 centímetros só a mais que o módulo de referência, para corredores de até 4 metros, né? Por que que não pode ser corredor maior do que isso, né? Porque esses corredores eles não podem contar com um grande fluxo, né? E eles não podem contar com um fluxo de ida e vinda, né? Então o corredor precisa ser curto para que o cadeirante possa passar nesse espaço reduzido num tempo mais breve possível, né? Então o corredor também não pode ter uma dimensão excessiva, né? Aí 1,20 para corredores de uso comum com extensão até 10 metros e 1,50 com extensão superior até 10 metros. Então, de 90 até 4 metros a gente passou para 1,20 até 10 metros e maior que 10 metros, então 1,50 de largura, tá? Corredores de uso público, né? 1,50, então, porque a gente está entendendo que ao mesmo tempo que um cadeirante está atravessando, as pessoas também estão atravessando, né? Estão utilizando esse corredor. E para grandes fluxos de pessoas, maior do que 1,50. 1,50 a gente viu lá atrás que comporta bem o cadeirante e um acompanhante, né? Ou uma pessoa que vem no sentido oposto, né? E se a gente pressupõe um fluxo maior que esse, o corredor precisa ter uma largura ainda maior, né? Quando a gente vai dimensionar um espaço entre portas que se abrem, né, a gente precisa lembrar daquele diâmetro de 1,50 que é suficiente para o cadeirante fazer a manobra completa, 360 graus. E é isso que essa figurinha aqui está mostrando, né? Duas portas que se abrem, de repente pode ser naquelas áreas posteriores de edificação, área de serviço, né? Que vai de um elevador para outro, né? E aqui a gente precisa contar com esse diâmetro de 1,50 para que haja essa acessibilidade, para que ele consiga abrir essa porta, né? Se a porta abrir para dentro, né? E ter espaço para se locomover para essa outra porta fechar, tá?
De deslocamento frontal, as passagens têm que ter no mínimo 80 centímetros, né? É necessário tomar bastante cuidado com essa questão de portas que se abrem ortogonalmente ao fluxo, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso e tem que contar, né? Então, se uma porta tem 80 centímetros e esse é um corredor acessível, uma rota acessível que seja, né? Ele precisa ter espaço suficiente aqui para fazer esse giro, né? E poder entrar. Então, 1,20 aqui no mínimo, né? Da mesma forma aqui também, né? Quando nós temos porta de correr, né? Ou porta sanfonada, que é uma coisa que talvez a gente precise realmente utilizar bastante aí, né? Nesses espaços cada vez menores que a gente encontra, né? Então, o vão mínimo, né, a ser deixado para que haja acessibilidade, que possa um cadeirante passar livremente, é de 80 centímetros, descontando, né, sem contar essa parte da porta que ainda fica aqui para fora da parede, ou a parte que fica encolhida, sanfonada, né, recolhida ali, né, esses 80 centímetros precisam ser um vão completamente desimpedido para a passagem, tá? Depois, circulação interna, né? A gente precisa pensar aí nos puxadores também, né? A altura de puxador e a altura de maçaneta, né? Então, o puxador horizontal, né? Facilita na hora de fechar a porta, né? Então, o cadeirante, ele vem, abre essa porta e na hora de fechar, ele vai puxar pelo puxador para a porta fechar, né? A porta do banheiro, por exemplo, né? E tem todas essas recomendações com revestimento resistente a impacto, a altura das maçanetas tem que ser uma altura de fácil alcance, né? Então, para uma pessoa sentada, né? Aqui de novo, né? O, o vão desimpedido de 80 centímetros. E outro item aí que é super importante é possibilitar a visibilidade para além da porta fechada, né? Então, de que forma? Colocando um visor desse, né, que não seja só no alto, né, mas que chegue até uma dimensão aqui, que uma pessoa sentada consiga olhar através desse vidro e ver o que que tem naquela sala que está fechada, né, sem precisar fazer toda aquela movimentação para abrir a porta estando sentada na cadeira de rodas, tá? Vamos falar um pouquinho de alcances, né, que a gente já falou sobre isso ao longo do nosso estudo, principalmente em antropometria e biomecânica, né? Mas para a gente considerar o alcance e a acessibilidade, é bom a gente tomar alguns cuidados também, né? Sendo que as dimensões todas, né, a norma apresenta, que não vou ficar descrevendo isso uma por uma, mas é uma referência que todos que vão projetar espaços acessíveis, espero que seja o caso de todos aí, devem consultar essas imagens para poder entender essas referências, né? Mas o que a gente já pode, assim, pressupor aqui, olhando essas figuras aqui de baixo, é o seguinte: quando a gente tem um tampo de mesa, um balcão que seja, quanto mais profundo ele for, menor é o alcance em altura, né? Olha esse alcance aqui, ó. De 50 a 64 centímetros essa superfície, ele tem um alcance até 1,10, né? E aqui, com uma profundidade menor, que é de 50 centímetros, ele tem um alcance de até 1,20, né? Então, a gente precisa considerar isso, né? Olha o balcão ou uma bancada lateral, né? Ele quase que não alcança essa parte, né? Se esse obstáculo for muito grande, né? O esforço é muito grande também, né? Para conseguir alcançar essa parede, essa superfície, né? O que mais que eu poderia falar? Quando a gente tem balcões de bares, restaurantes, prestadores de serviço, principalmente no setor de alimentação, né? É muito comum que esse balcão seja alto, né? Porque ele vai prioritariamente atender pessoas em pé, né? É aquele fluxo rápido de atendimento, retirada do alimento e
vai se alimentar em outro espaço nas mesas, né? Como acontece na nossa cantina, por exemplo. E o que se faz para tornar um balcão acessível? Então, esse balcão ele precisa ter um, um trecho desse balcão projetado para a altura do cadeirante, né? Porque ele quer ser atendido na altura dos olhos, ele quer ter a visualização completa de quem está atendendo e poder pedir, e também poder retirar o alimento que ele pediu, né? O que ele foi buscar. Então, o balcão mais baixo, ele não deve ser usado para colocar é, equipamentos, né, do ambiente lá do bar, do restaurante, ele deve ser deixado livre para que esse atendimento acessível seja 100% adequado, né, para uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, tá? Aqui a gente tem várias referências de alcance lateral, né? E o alcance aqui em superfícies mais baixas, e aqui o quanto, né, que é possível fazer um alcance em uma altura mais elevada, que a gente já viu também que não é legal, né? A pessoa ter que se esforçar muito e alcançar coisas acima da altura do seu próprio ombro, a gente já viu isso, né? Mas são elementos para a gente ficar bem atento aí nessa relação com a acessibilidade. Quando a gente pensa em superfície de trabalho, que a gente já viu bastante lá em antropometria e em biomecânica, né? Relacionada à acessibilidade, a gente ainda precisa tomar outros cuidados, né? Então, a gente precisa considerar que as áreas de alcance, né? Lembra aquela área prioritária, o alcance ideal e o alcance máximo, né? Para o cadeirante, essas áreas aqui, né, a gente vai começar a contar a partir de um ponto um pouco mais recuado, né, da beira da mesa, né, como a gente faz para pessoas que não têm essa dificuldade de mobilidade ou não usam cadeiras de rodas, né? Então, quando a gente está considerando uma superfície de trabalho acessível, a gente deve considerar que o rodízio da cadeira, ele pode não entrar completamente embaixo da mesa, né? Então, essa pessoa, provavelmente, ela não vai ficar com o corpo rente ao tampo da mesa, vai ficar um pouco mais recuada e o alcance dela de braços precisa ser considerado reduzido em comparação com uma pessoa que não tenha dificuldade de mobilidade ou uso de cadeira de rodas, tá? Quando a gente pensa em altura do tampo, então, né, a altura livre desse tampo deve ser de no mínimo 73 centímetros entre o piso e a superfície inferior, né, aqui embaixo, tá? A altura do tampo deve ficar entre 75 e 85 do piso até a parte de cima do tampo. Também para não ser alta demais, né? E dificultar toda a postura que a pessoa deve ficar para manter aquela posição neutra, né? Dos braços, dos ombros, dos punhos, né? Em relação à mesa, tá? A profundidade inferior livre mínima de 50 centímetros para garantir a aproximação em cadeira de rodas, né? E agora falando um pouquinho das alturas dos comandos e controles, né? A gente precisa considerar essas alturas confortáveis para colocar todos os tipos de controles dos ambientes em uma altura em que um cadeirante consiga facilmente acessar, né? Sem, sem forçar demais o seu alcance, né? E sem se sobrecarregar, tá? Então, aqui na norma, né, depois vocês podem consultar, né, em caso a caso, mas como a gente lê essa figura, né? Por exemplo, no caso do interruptor, né, a gente pode colocar os interruptores, olha, de 60 centímetros, né, a 1 metro de altura, para que fique numa posição confortável e acessível, né? Que mais? Vamos ver um outro aqui interessante. Olha, tomada, né?
A tomada a gente não pode colocar abaixo de 40 centímetros. Por quê? Porque a pessoa na cadeira de rodas ela não tem essa flexibilidade toda, né? Na lateral é muito difícil e geralmente equipamentos elétricos que a gente tem que pôr e tirar da tomada, eles têm um ajuste um pouco difícil de colocar e tirar, justamente para não caírem, né? Então, abaixo dessa altura ficaria muito difícil fazer um certo esforço para colocar algum equipamento na tomada, né? E ao mesmo tempo, acima dessa altura também, né? Acima de 1 metro, a pessoa não consegue ter aquela força que muitas vezes é necessária para empurrar uma tomada que seja mais justa, né? Ali. Já outros aqui, né? Então, por exemplo, interfone, telefone atendimento automático, não são equipamentos que precisa fazer força para acionar, né? Basta esticar a mão e esticar o braço e pegar, não tem que ficar encaixando e apertando, né? Então, isso já possibilita uma altura um pouquinho maior, né? De forma que esse tipo de controle fique acessível. E assim por diante, tá? O que eu acho importante é entender como ler essa figura, né? E não necessariamente decorar esses valores, porque eles estão na norma e vocês podem baixar essa norma inteira. Janelas, né? Janela é uma coisa que a gente precisa pensar muito e elaborar bem para considerar isso, né? Acessibilidade, né? Então, além de precisar ter a maçaneta, a alavanca ou o puxador da janela numa posição, numa altura confortável, né? Essa janela deve ser fácil de abrir e fechar, né? Então, por exemplo, se a gente pensar nas nossas janelas das salas de aula lá do campus, né? Essas janelas são difíceis de abrir e principalmente de fechar, né? Uma pessoa sem dificuldade de mobilidade muitas vezes não consegue. Eu mesma já deixei de fechar janelas porque eu não alcançava e aqueles braços da janela simplesmente eram tão duros que não dava para puxar, né, pela lateral, fazendo esse movimento aqui. Mas para o dimensionamento de janelas é necessário considerar, então, os limites do alcance visual, né? Então, a janela para um cadeirante, ela não pode, às vezes, ter aquele parapeito alto de 90, né? Ela precisa ser um pouquinho mais baixa, porque se ele quiser olhar a partir de um andar, do primeiro, do segundo andar, o que está acontecendo lá embaixo, né? Ele não tem condição de chegar tão próximo do peitoril da janela, né? E colocar a cabeça lá para enxergar o que está lá embaixo, né? Então, é necessário dimensionar essa visualidade por entre a janela lá para o ambiente externo, de uma forma que a pessoa sentada consiga, inclusive, ver o que tem, né, no chão, o que tem no andar térreo, né, numa edificação de mais de um pavimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre sanitários. Para a gente dimensionar sanitários, a gente precisa considerar o módulo de referência da cadeira de rodas, né? De que forma, né? Pensando que um cadeirante, ele precisa ter uma área de manobra dentro do próprio banheiro, né? Então, qual é o diâmetro que a gente não pode esquecer, né? Para uma manobra de 360 graus de um cadeirante? 1,5, né? Então, esse diâmetro, né, de manobra dentro de um banheiro tem que ser no mínimo 1,5, né? O banheiro tem que ter 1,5 de largura. E a gente tem que considerar também, né, que esse cadeirante ele precisa fazer a transposição, né? Ele precisa sair da cadeira e ocupar o vaso sanitário, né? Vaso sanitário, eu não trouxe essa figura especificamente, mas é uma coisa interessante de lembrar. O vaso sanitário do banheiro acessível não é aquele que tem um rebaixo na frente, né? O vaso sanitário tem um formato muito parecido com o vaso sanitário convencional, só que ele é um pouquinho mais alto, né? Para possibilitar essa transferência, né? Da cadeira para o vaso, né? De forma segura, né? Aquele rebaixo que existe em alguns vasos sanitários de banheiros acessíveis, né? Inclusive o da nossa escola, aquele rebaixo ele serve para, por exemplo, uma pessoa em situação
de hospitalização, que não consegue fazer sua própria higiene, né? Às vezes o enfermeiro, né, o cuidador precisa colocar a mão por debaixo da pessoa, então aquele rebaixo, ele é adequado para fazer esse tipo de assistência, né? Esse tipo de cuidado, tá? Então a gente precisa considerar também, né, não esquecer nunca, jamais, né, colocar as barras de apoio, né, para que o cadeirante consiga fazer essa transferência da cadeira para o vaso sanitário, né, ele precisa ter essas barras e depois a volta, né, de forma segura também. Quando a gente pensa no lavatório, né, então o lavatório do banheiro acessível, a gente precisa também ter um foco de atenção aí que o espaço de manobra que o cadeirante precisa, na verdade, ele requer que todas as superfícies horizontais estejam desimpedidas, né? Então, para ele poder fazer esse giro e a perna dele poder passar por debaixo dos equipamentos sanitários, né? Como aqui nessa figurinha está mostrando. Então, em banheiro acessível, a gente não coloca uma pia, né, com uma torre dessa até o piso, tá? Porque a gente precisa desse espaço que é o espaço de manobra, né? Olhando aqui o módulo, né? E a piazinha, né? E aqui é de perfil, né? Com uma altura mínima aqui, ó, de 65 centímetros, de 78 a 80 o alcance da pia. E o que mais, né? Alavancas, né, para acionar os comandos tanto da descarga quanto da pia, né, para lavar a mão. O ideal é que esses banheiros tenham os seus metais, né, especificados em forma de alavanca, tá? Isso é o mais acessível possível. E aí, falando novamente daquelas dimensões mínimas, né, que a gente já viu, diâmetro aqui, ó, de 1,50, né? Espessura do vaso também ela é pré-determinada, né? E isso aqui é num sanitário acessível projetado para ser acessível. Em casos de reforma, que a gente pode não ter essa dimensão ideal, né, para fazer o planejamento desse banheiro, né? A gente tem que ter no mínimo essa largura, então, olha, de 1,50, né? Com porta abrindo para fora, com certeza, para não competir por espaço com a cadeira de rodas no banheiro acessível, né? E esse espaço de manobra aqui de 1,20, né? Que a gente já viu lá atrás, que é o espaço suficiente para fazer uma manobra a 90 graus, né? E é isso, gente. Nessa aula me baseei na 90-50 e em um capítulo de um livro chamado Ergonomia e Conforto Humano, né? E espero que vocês baixem a norma aí, que vocês tenham acesso livre a isso, né? Não esperem se formar para tentar baixar isso, já baixem, né? Porque a norma acabou de ser alterada, então com certeza vocês vão permanecer um tempo aí com essa norma atualizada para poder consultar e referenciar os projetos de vocês, tá, turma? Até mais.